Fala, amigos, coletiva do técnico Thiago Carpini, do Esporte Clube Vitória, na tela para você. Entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini. Boa noite. Boa noite. A gente viu um time do Vitória hoje muito brigador, assim, desde o primeiro minuto. E bem ajeitado na parte defensiva no primeiro tempo. Depois, por erros individuais, acabou tendo pênalti, acabou sofrendo o segundo gol. Mas eu quero saber como dá para ajeitar esses erros individuais para não cometer, porque se não fosse por eles, provavelmente o Vitória teria sido um resultado bem positivo aqui hoje. Bom, acho que é seguir trabalhando, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente conscientizando, eu falo muito para os atletas do erro grande, o erro que compromete o resultado da partida. O erro técnico de passe, de tomar decisão, isso faz parte do processo, não tem como a gente evitá-los. Hoje foi uma equipe, como tem sido nos últimos jogos, nesse retorno, uma equipe competitiva, que cria chances de gols, né? Tem um padrão bem definido, jogando dentro e fora de casa, independente do adversário, a gente não abre mão de ter a bola, né? Quando tem a posse, de ter jogadas trabalhadas, combinadas, e da competitividade. Nós sabíamos que para enfrentar o Inter aqui, a gente não poderia abrir mão de marcar bem para poder jogar bem. Eu acredito que o detalhe que fez a total diferença na partida de hoje foi o pênalti no último minuto do primeiro tempo. A primeira finalização do Inter, se eu não me engano, foi com 26 minutos do primeiro tempo. Então, jogando em casa, eu acho que a gente conseguiu controlar bem o time com essa capacidade, com esse elenco e que tem por obrigação impor o seu ritmo e vencer o Vitória. Era o esperado. Nós temos essa consciência. Porém, na nossa evolução coletiva e individual, a gente imaginava, até pelo que foi apresentado no jogo, principalmente no segundo tempo, onde nós fomos, por diversos momentos do jogo, superiores ao adversário. O adversário foi mais eficiente, mas nós criamos alternativas e quando fizemos o primeiro gol, nós tivemos mais 2 ou 3 chances que poderíamos ter empatado o jogo. Então, eu prefiro avaliar as coisas boas, potencializar e seguir trabalhando. Os erros individuais, a gente seguir ajustando e dando confiança para os atletas. Trabalhar a maneira que a gente trabalha 5, 6 meses brigando nessa parte de baixo da tabela, entra alguns aspectos também, como emocional, e às vezes o erro acaba acontecendo. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. O Vitória teve uma boa atuação, especialmente na etapa final. Contudo, falhas individuais foram determinantes para o resultado negativo. A boa postura na etapa final deve ser mantida para o jogo contra o Atlético Mineiro, que pode vir com um time mesclado. Nós não sabemos o que vem de lá, o importante é o que vai daqui para lá. A nossa boa postura não foi contra o Internacional apenas, foi no jogo anterior que nós vencemos em casa por 1-0 a equipe do Juventude. Foi uma boa postura contra o Atlético Goianiense, que muitos desmereceram a vitória e hoje a gente viu o resultado do Atlético contra o Fluminense, um concorrente nosso, como é difícil jogar lá e como nós somos eficientes naquele jogo. A boa postura foi contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Cuiabá. A gente vem tendo uma boa postura e uma crescente. Nem sempre a gente consegue reverter essa boa postura e um bom jogo em resultados. Isso faz parte. Nós estamos jogando uma competição de altíssimo nível. Sabemos a disparidade que nós temos, às vezes, de investimento de um clube para clube, ainda mais, como eu falo sempre, insisto nessa tecla, né? A gente vem reconstruindo o clube de uma série C para B, da B para A. A gente sabe que a nossa dificuldade é grande e que a nossa competição é outra. Então, eu estou muito contente com a performance dos atletas. Claro que a gente não está contente com o resultado, né? Para isso que a gente trabalha, mas tem muito mais pontos positivos a serem ressaltados nessa retomada nossa de retorno, de competição, do que pontos negativos. E as falhas individuais a gente seguir ajustando e trabalhando. Buma Guedes, Itapuã FM. Carpini, como você avalia esses erros nas tomadas de decisões, sobretudo quando ocorrem nos minutos finais ou iniciais, como aconteceu nos 2 primeiros gols do Inter? No final do primeiro tempo e no início do segundo. Isso são coisas que não dá pra gente controlar, gente. É tomada de decisão do atleta, a gente procura dar tranquilidade, serenidade, coisas que a gente repete durante toda a semana, mas no calor do jogo, no cansaço, na tomada de decisão, são coisas que a gente não consegue controlar. E sem dúvida o que determinou o resultado hoje foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi muito igual, muito equilibrado, muito mais competitivo do que jogado, poucas chances para os dois lados e no segundo tempo sim um jogo mais aberto e na minha opinião um jogo mais jogado por parte do Vitória. Estávamos mais próximos do empate como tomamos o terceiro gol já num lance ali de um pouco de sorte, uma fatalidade, enfim, eficiência também, mérito do adversário. Mas a gente tem que dar tranquilidade. Foi como eu falei na pergunta anterior.
São 4, 5 meses lutando nessa degola, né? Então isso tem um aspecto emocional. A gente precisa cuidar agora e dar carinho para os atletas. Agora não é hora de apontar esses erros grandes, apontar ninguém, procurar culpados. Agora a gente precisa seguir trabalhando, evoluindo e nós vamos competir forte aí até o final. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico. Qual foi o pensamento ou estratégia quando você manteve os 11 atletas que estavam em campo até o final do jogo, ainda restando 2 alterações, com alguns jogadores aparentemente exaustos, como o Luan, por exemplo? Eu não sou obrigado a fazer as 5, gente. Eu tenho a opção de fazer. O Luan me deu uma sustentação. Aí eu respeito, são opiniões. Você viu o Luan exausto, eu vi o Luan muito cara que preenche o setor de meio. E se você puxar no retrospecto anterior, muitos jogos que nós não tivemos a proteção do Luan durante a partida, quando ele precisou ser substituído ou quando ele não participou, nós tivemos um pouco de dificuldade e acabamos sofrendo ali revés. Então não tinha por que mexer. O Willian entrou muito bem, o Everaldo entrou muito bem. Alejandro é um cara de presença diária. Hoje nós não tínhamos o Lauan, não tínhamos o Janderson. Promovemos um menino que treinou com nós uma vez. Eu acho que não tinha, a não ser que fosse uma situação física que o Alejandro não suportasse. A nossa linha defensiva, Esteves e Raul, muito bem, mesmo porque nós não temos nenhum lateral direito nem lateral esquerdo no banco como opção, então vamos lembrar disso também. E a outra opção seria que mexer um zagueiro. Então, fazer troca pela troca, o time estava ajustado, encaixado melhor na partida, mais próximo do empate. Então, eu não sou obrigado a fazer as 5. Eduardo Serra, Canal Rubro Negro. No jogo de hoje foi perceptível que não faltou garra ou vitória e a postura agressiva foi notável também. Porém, podemos dizer que o grande fator para a derrota foi a falta de opções a esse elenco do Vitória? Não, não vamos procurar culpado não, gente. Vamos procurar solução. Esse mesmo elenco há 20 dias atrás, todo mundo cravou que já estava rebaixado, depois viemos de 2 vitórias, de bons jogos, e aí começaram-se a falar se a gente já poderia projetar a Sul-Americana, agora perde hoje, a gente está falando que falta peça no elenco, então vamos ter equilíbrio, vamos um pezinho no chão, valorizar isso mesmo que você falou na pergunta, o compromisso, a entrega, a competitividade. Se falta ou não falta é outro ponto agora a ser discutido em outro momento. O nosso grupo tem sido muito aguerrido, muito homem, muito valente. É, eu cito isso como exemplo, falei isso na coletiva passada, eu posso usar o Atlético como exemplo. A gente assumiu esse projeto aqui, a gente tinha 7, 8 pontos a menos que o Atlético Goianiense. Hoje o Atlético, né, tá na lanterna da competição, mesmo com a vitória de hoje, e nós aí respirando, mesmo que por aparelhos. Então a gente segue trabalhando e valorizando o que os atletas têm feito de bom. Vinícius Espínola, Rádio Metrópole. A alteração que fez tirando Machado e botando o Willian no intervalo é já para deixar o time encaixado para enfrentar. Também então, um pensamento e também o cartão amarelo. Acho que o Machado hoje não foi das suas melhores apresentações, mas é um cara muito importante para nós. Foi no jogo anterior, um cara que tem uma bola parada muito decisiva. E depois que ele tomou o cartão, o risco da gente ficar com um jogador a menos num jogo desse tamanho, com um adversário tão competente, tão capacitado, era grande. E já pensando também na nossa sequência, talvez seja uma provável mexida, o William, mas também temos a opção do Hiller, nós temos o Leonaldi, que vinha atuando também na função, então nós temos outros jogadores também para avaliar, e eu achei que naquele momento era necessário a gente não correr riscos. Coletiva de imprensa com Thiago Carpini encerrada.